Apocalipse, capítulo 6, versículos 1 a 17. Diz assim a palavra do Senhor. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizendo com voz de trovão: venha! Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer: venha! Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. Lhe foi dada uma grande espada. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha! Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: venha! Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra, para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás por julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Observei quando ele abriu o 6º selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira, quando sacudidos por um vento forte. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então, os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Oremos. Pai amado e bendito, te louvamos, Senhor, porque é certo como foi maravilhoso esse culto até aqui, desde a abertura, cada louvor, como é maravilhoso desfrutarmos da tua doce presença no meio do teu povo. Esse dia certamente também chegará, Senhor. Um dia em que a ira do Cordeiro será derramada sobre toda a terra. E nesse dia, quem poderá suportar? Pai amado e bendito, que vivamos como homens e mulheres tementes ao Senhor, certos de que os sofrimentos que passamos nessa vida não se comparam com a glória a ser revelada em nós em Cristo Jesus. E que possamos viver para a glória do teu nome. Abençoa-nos nessa manhã, Senhor. Fala ao coração do teu povo, Senhor. Como tu falaste ao meu coração de forma poderosa por meio desse trecho tão maravilhoso da tua palavra. Que o Senhor fale e fale além, pois há poder na tua palavra, Deus. Não há poder na palavra do pregador, não há poder na palavra do homem, mas a tua palavra é poderosa. A tua palavra, ela rompe cadeias. A tua palavra transforma corações. A tua palavra, como dizia o diácono José Paulo na oração, ela arranca o coração de pedra e coloca o coração de carne. Estamos aqui, Senhor, somos o teu povo, eu sou o teu servo, e essa é a tua palavra.
Fala com poder e graça nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Estamos seguindo nessa jornada pelo livro de Apocalipse. Minha intenção no início não era nem passar pelo livro todo, mas eu creio que Deus está nos conduzindo dessa forma. Pretendo falar de outros textos de escatologia, que é o estudo das últimas coisas. Mas, fazendo um breve retrospecto do que vimos até aqui, dos capítulos 1 a 5, nós vimos que 7 igrejas, como leu o Marquinhos no início do culto... Não precisa botar agora não. Obrigado. Daqui a pouco eu te peço. Obrigado, Úrsula. Úrsula sempre eficiente ali. As 7 igrejas receberam aquela mensagem, aquela revelação que foi dada por Cristo a João na ilha de Pátimos. João estava preso ali. E aí no capítulo 1 a 3 nós vimos aqui como aquelas igrejas que passavam por sofrimentos, algumas estavam esfriando, outras estavam se afeiçoando ao mundo, outras eram fiéis, como Filadélfia e Esmirna, mesmo com pouca força, com pouco recurso. E Cristo estava falando naquelas igrejas, vemos Cristo glorificado andando no meio dos candelabros, ou seja, andando no meio da igreja. E no capítulo 4 vimos o trono de Deus. João é levado agora da terra para o céu e tem uma visão do que o pastor John MacAllister chama de a sala, como é que ele chama? A sala de comando do universo. O trono de Deus é exaltado, como vimos desde o Antigo Testamento, os salmos falando do trono de Deus, e João vê Deus exaltado, Deus na sua glória. E no capítulo 5 surge o cordeiro que foi morto, e o livro que está na mão direita de Deus, sentado no trono, é dado ao cordeiro, que porque foi morto, ele é digno de abrir os 7 selos que fechavam aquele livro, escrito por dentro e por fora. E o que acontecerá agora? O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu a morte, que ressuscitou o terceiro dia, que esteve morto, mas ressuscitou, que subiu aos céus, adentrou as cortes celestiais e agora tomou aquele rolo, né? Os livros naquela época não eram como temos hoje, era um rolo, escrito por dentro e por fora, algo típico dos contratos e testemunhos que havia naquela época, com 7 selos, e agora ele toma o livro e começa a abrir os 7 selos. Aquele livro que é o livro da história da humanidade, o livro dos decretos de Deus, está nas mãos do Cordeiro que venceu. E ele começa a abrir selo a selo. Mas antes de entrar no texto de Apocalipse 6, eu preciso compartilhar com os irmãos algo agora, um momento, né, Paulo? Eu até conversava isso com o irmão Paulo, que trouxe uma palavra maravilhosa na terça-feira, muito me abençoou, me alegrou o coração, e eu creio que há muitos aqui que estavam, acompanharam pela internet. Eu compartilhava com o Paulo que na pregação a gente tem um momento também de escola dominical, há elementos de ensino na pregação, como há elementos de pregação quando estamos ensinando. E aqui, irmãos, eu preciso compartilhar com vocês qual é a visão, qual é o caminho que nós vamos seguir no Apocalipse. Porque existem muitos, como eu falei em mensagem anterior, existem pelo menos 4 visões de Apocalipse: o futurista, o idealista, o histórico e... fugiu um agora. Futurista, idealista, histórico e... agora me esqueci o nome, está lá no final. Enfim, fui falar de cabeça, me esqueci, mas você pode ouvir a mensagem anterior que está lá. E você vai... existem diferentes visões, diferentes abordagens sobre o livro de Apocalipse. E agora, especialmente agora a partir do capítulo 6, eu preciso dizer para os irmãos por onde nós vamos seguir. Existem diferentes visões válidas, outras mais bíblicas, outras menos bíblicas. Mas qual o caminho que nós vamos seguir? E aí o que eu quero compartilhar com os irmãos é que nós vamos entender o livro de Apocalipse não como uma cronologia. A gente está muito acostumado a ler livros, a ler materiais, assuntos, entendendo que um evento vem depois do outro. Se aparece um evento primeiro e o outro depois, quer dizer que veio um atrás do outro. Mas eu lembro que eu assisti um filme há muitos anos atrás, não sei quem conhece aqui, o nome acho que era Paciente Inglês. Alguém conhece esse livro? Esse filme? Só o pessoal um pouquinho mais. Paciente Inglês. E esse filme começa com um evento e ele vai lá para trás, né? No final do filme que você entende que o filme tem uma cronologia meio diferente, que ele começa num tempo e volta lá no passado, não é isso? E no final do filme que você entende que a conexão do início com o meio do filme. E semelhante a isso, em Apocalipse, nós cremos que João recebeu essa revelação de Jesus
E não é uma descrição cronológica, um evento depois do outro, mas é o que alguns chamam de paralelismo progressivo. João revela as mesmas coisas diferentes vezes no livro, com diferentes formatos. Ele, pode colocar, por favor? Úrsula. E o reverendo Leandro Lima, ele dividiu assim as 7 sessões do Apocalipse. Você vê ali que estão todos os capítulos lá. Capítulo 1 a 3, que nós vimos o Cristo e os 7 candeeiros, que são as 7 igrejas. Depois vem o Cristo e os 7 selos, que é o trecho que estamos agora. Parece o trono de Deus, o Cordeiro de Deus, tomando o livro e abrindo os selos. As 7 trombetas, que mostram os eventos dos 7 selos, só que com uma outra abordagem. O dragão e as 7 vozes. As 7 taças da ira de Deus derramadas sobre toda a terra, as 7 visões de julgamento e as 7 visões da consumação. Você vê que o número 7 é muito usado no Apocalipse, que ele é um número que aponta para a plenitude. Então, essa abordagem que eu vou usar, e é importante esclarecer para os irmãos, para entenderem por onde a gente está indo, significa o seguinte: essas visões que acontecem no livro de Apocalipse várias vezes, do capítulo 4 ao 7, do 8 ao 11, do 12 ao 14, do 15 ao 16, do 17 ao 19 especialmente, elas dizem respeito à mesma coisa, ao mesmo período, qual seja, da morte e ressurreição e ascensão de Jesus Cristo até a sua segunda vinda. Então o que nós vamos ver hoje nos 7 selos, na verdade nos 6 primeiros, diz respeito à ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo e o juízo final. E depois, quando falarmos das 7 trombetas, veremos isso de novo. Só que é o que chamam de paralelismo progressivo, porque isso vai aumentando. À medida que João vai recebendo a revelação dos eventos que Deus operará na humanidade, vai havendo uma progressão. Nós lemos aqui que Deus exerce um juízo aqui sobre 1/4 da terra, 1/4 de alguns elementos que a gente vai ver aqui ao longo do capítulo 6. Quando chega lá no capítulo 8, já reduz para 1/3, ou seja, vai mostrando uma progressão do juízo de Deus sobre a terra. Mas é importante vocês entenderem isso, e eu creio que esse formato é interessante, até porque simplifica muito, porque pessoas que têm uma leitura cronológica de Apocalipse, às vezes fazem umas leituras muito complexas para justificar certas coisas. Se nós entendermos assim, fica muito mais simples. Ainda, né, falando sobre isso, o pastor John McAllister, da Catedral, ele chama isso também de desdobramento cíclico. Dos capítulos 6, que é o que estamos vendo hoje, até o capítulo 19, ele fala que é um desdobramento dos capítulos 4 ou 5, ou seja, mostrou Deus no trono, Deus no controle de todas as coisas, o Cordeiro com o livro da história nas suas mãos, e agora você vê um desdobramento disso. O que acontece quando Deus soberano entrega o livro nas mãos do Cordeiro, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, que foi morto e ressuscitou? O que acontece daí em diante? E aí o pastor John chama de desdobramento cíclico, porque vai mostrando nas visões, semelhante ao que está aqui, vai mostrando aos poucos o desdobramento do governo de Deus sobre a terra, do reino de Jesus Cristo, até o seu retorno, quando ele entregará o reino a Deus Pai, como está lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Obrigado, Úrsula. Então é importante, irmãos, fazer essa introdução para que vocês entendam para onde a gente vai, porque hoje eu já vou falar de juízo final. E se você entendesse que o livro de Apocalipse, se você entender que tem que ter uma leitura cronológica, você vai falar, mas juízo final para mim era lá em Apocalipse 19, Apocalipse 20, Apocalipse 18, Apocalipse 19, mas não, aqui a gente já vai ver elementos do juízo final, do retorno de Jesus Cristo. Mas indo para o texto agora, esse texto do capítulo 6 é um texto muito complexo, irmãos. É um texto rico, como eu tenho dito, lá da primeira mensagem dessa série sobre escatologia, aqui em Apocalipse 1:3, capítulo 1, versículo 3, o texto base de tudo que estamos vendo aqui, diz assim: feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então o propósito de Apocalipse não é que a gente fique com medo do que vai acontecer, com medo das tragédias, com medo das fomes, com medo das pandemias, com medo das guerras, com medo da morte. O livro de Apocalipse é para nos encorajar, porque Deus está mostrando que Ele está no controle, na sua mão direita está o governo de toda a humanidade. Nada foge ao controle do nosso Deus. E para uma igreja naquela época que estava sofrendo perseguição severa, que cristãos estavam sendo mortos, perseguidos, isso era muito importante eles saberem que Deus estava no controle de todas as coisas. Então, feliz aquele que lê as palavras, feliz aquele que guarda.
Eu lembro que numa das primeiras mensagens eu falei que isso faz como se fosse uma moldura. A gente tem um quadro aqui, como se fosse lá no início, capítulo 1, falando da felicidade daqueles que guardam e ouvem a palavra do Senhor. Aqui, ó. Obrigado, Paulo, que já me trouxe a cola. Então, primeiro a felicidade, a bem-aventurança daqueles que guardam a palavra de Deus. E lá no capítulo 22, no finalzinho, adverte daqueles que sofrerão juízo se tentarem alterar algo desse livro maravilhoso. Então, irmãos, esse livro é uma bênção para nós, como toda a Escritura. E não devemos ter medo, não devemos temer, mas devemos nos alegrar em saber que nosso Deus está no controle. Mas sendo um livro complexo, com muitas figuras, com muitos símbolos, naturalmente surgem diferentes visões para esse livro. E nessa primeira parte eu dividi essa mensagem em 3 partes, esse capítulo. A primeira a gente vai falar sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, muito se fala sobre isso. Os 4 cavaleiros, o cavaleiro branco, o cavaleiro vermelho, o cavaleiro preto e o cavaleiro amarelo ou o baio. Baio é uma cor assim meio como se fosse um café com leite, né? Inclusive quem trabalha com cavalos tem essa cor lá, como uma cor, é um meio amarelo, meio verde. Então um cavalo preto, um vermelho, o preto e o baio, ou amarelo, ou verde meio amarelado. Primeira parte, dos versículos 1 até o versículo 8, fala desses 4 cavaleiros. A segunda parte, quando abre o 5º selo, do clamor dos mártires, que estão lá no céu e foram mortos por causa de Jesus Cristo, estão clamando a Deus: até quando, Senhor? O Senhor não executará vingança sobre aqueles que executam o povo de Deus. E o 6º selo, o juízo final que virá sobre toda a terra. Então, a primeira parte, os 4 cavaleiros. Capítulo 6, versículos 1 e 2 diz assim: observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha! Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. E ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Irmãos, esse versículo 2 que eu acabei de ler, ele é um dos versículos mais difíceis de toda a Bíblia. Ele é um dos versículos mais controversos de toda a Escritura. Só para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar aqui 5 visões, 5 interpretações acerca desse cavalo branco. E feitas por pessoas gabaritadas, tanto em termos de teologia, de doutrina, quanto de vida com Deus, pessoas que têm um bom testemunho. Há 5 interpretações, pelo menos, para quem seria esse cavalo branco e esse cavaleiro com um arco, empunhando um arco. Alguns entendem que é o próprio anticristo, que o anticristo, e nós entendemos que a história produziu anticristos, homens como Napoleão, Hitler, que foram homens muito maus, homens muito terríveis, e produziu anticristos, mas que no final virá um anticristo, um homem com grande poder político e que arregimentará muitos povos para si, e esse anticristo solicitará adoração e ele se insurgirá contra tudo aquilo que se volta para o único Deus verdadeiro. E alguns entendem que esse cavalo branco é o anticristo vindo sobre a terra. Grandes intérpretes das Escrituras entenderam assim. Outros, por sua vez, já entendem que são as conquistas militares romanas, porque esse arco era um instrumento usado por povos poderosos na guerra naqueles dias. E alguns entendem que o que diz respeito aqui são conquistas como William Barclay, que é um grande comentarista bíblico, e que era preterista, esse nome que tinha me faltado. Preterista é aqueles que entendem que os acontecimentos de Apocalipse se concentram totalmente, ou na sua maioria, ao primeiro século. Então ele crê que eram as conquistas militares romanas vindo para oprimir a igreja. Segunda interpretação. O terceiro diz que é o próprio Evangelho, que quando abre o selo, o Evangelho é lançado sobre a terra. E assim como Cristo subiu aos céus, o Espírito Santo é derramado sobre a sua igreja e o Evangelho avança. E com todas as tragédias, tudo que está acontecendo, o Evangelho de Cristo continua sendo pregado e a igreja continua avançando. E homens como Kistemarker, que era um amilenista, e George Led, que é um grande autor pré-milenista, têm essa visão. Outros entendem que é o próprio Cristo. O reverendo Hernando Dias Lopes, por exemplo, tem esse entendimento, que é o próprio Jesus Cristo que está vindo. E outros, como por exemplo o pastor John McAllister, entendem que é o espírito de ganância dos homens de querer dominar sobre a terra. Então, irmão, só um versículo da Bíblia
5 interpretações diferentes para você ver o nível de complexidade do livro de Apocalipse. Uns entendem que é o anticristo, outros entendem que é o império, o exército poderoso militar romano da época de Jesus, outros entendem que é o avanço da pregação do evangelho, outros entendem que é o próprio Jesus Cristo, e outros entendem que é o espírito de conquista dos homens querendo cada vez mais ganhar espaço, ganhar poder. Com todo respeito a todos esses, eu vou me alinhar a um, que é o do reverendo Leandro Lima, que é o mesmo que eu mostrei esses slides, porque acho muito interessante associar esse cavalo branco com o evangelho, porque no livro de Apocalipse, quando o branco aparece, certamente, normalmente está associado a algo da parte de Deus, né? Alguns dos seus receberão uma pedrinha branca, vestes brancas, como vimos aqui. Os mártires vão receber roupas brancas. Alguns entendem que é Jesus, que Jesus aparece lá no final do livro montado num cavalo branco. Mas é um pouco estranho pensar que Jesus está no céu e ele é enviado à terra naquele momento. Entendemos que Jesus voltará no momento certo. Outros entendem que é o anticristo, ou que é o avanço de conquistas militares, porque os outros 3 cavalos falam de coisas ruins. Mas o branco e o contexto aqui eu acho muito interessante a gente pensar que é o evangelho. E como eu tenho uma alma de evangelista, tudo que eu fiz na igreja até hoje, irmãos, nesses quase 20 anos de ministério, sempre eu acabei apontando para o evangelismo, porque arde muito no meu coração a necessidade de pregarmos o evangelho, de anunciarmos a Cristo, de pessoas se renderem a Jesus. Talvez por isso meu coração se inflame mais ainda com essa interpretação, que é perfeitamente válida, de homens como Jorge Led, que é um grande intérprete das Escrituras, de que é o evangelho. Antes de Deus enviar o juízo sobre a terra, antes de Deus enviar o cavalo vermelho que aponta para a guerra, o cavalo preto que fala da fome, o cavalo amarelo que mostra a morte, as pestes, as pragas, ele envia o seu santo evangelho que vai prosperar, que vai avançar, que a igreja, as portas do inferno, irmãos, não prevalecerão contra a igreja. Aleluia. O evangelho vai seguir em frente, irmãos. Às vezes as pessoas falam, né, até ontem eu participei de um encontro com jovens do Nordeste online, né, e o líder orava pelos pastores, porque é desafiador estarmos pastoreando em dias de pandemia. Toda semana a gente tem que decidir alguma coisa, volta o culto, não volta o culto, volta o jejum, não volta o jejum. Toda hora a gente tem que decidir alguma coisa, libera para a igreja toda, só para alguns. A gente permite que os irmãos venham todos os cultos, ou pede que venha num e não venha no outro. São decisões constantes, isso gera tensão. E gera preocupação se a igreja vai esfriar com isso tudo. Mas, irmãos, ao mesmo tempo eu tenho muito firme no meu coração que muitas pessoas em meio a isso tudo vão se render a Cristo, que o evangelho vai prosperar, vai avançar. Eu falava para os irmãos aqui na terça-feira, essa semana eu tive que ir lá para a Barra aqui por dentro, eu fico passando ali por dentro do Rio das Pedras. No Rio das Pedras eu vou frequentemente, mas na Musema eu não vou sempre. Eu passo ali na Musema, é tanta gente, irmãos. Aí vai seguindo Tijuquinha, cadê o Valquí? Ele gosta quando eu falo do Angu Duro, que é uma comunidade que tem lá em cima, lá no... Aí vai passando ali até chegar no Itaiangá. É tanta gente, irmãos. Sério, certamente tem igrejas nessa região, mas tem muita gente precisando ouvir o evangelho. Sobe aqui Araticum, vai subindo aqui, que você vai ver quantas pessoas carecem de ouvir. Eu tenho parentes, familiares aqui que moram na Araticum. Então o evangelho ele tem muito espaço, eu creio que ele ainda vai crescer muito, e que muitas pessoas hão de render-se a Cristo em meio a isso tudo. Abra os seus lábios. Abre a sua boca e anuncia o evangelho e você vai ser surpreendido. Essa semana eu falava com um irmão que está acompanhando uma pessoa adoentada. Ele falava, pastor, quando puder vem aqui fazer uma visita. Eu falei, vamos sim. Mas até eu ir, mesmo eu não indo aí, esse irmão é relativamente novo na fé, mas eu falei, a gente vai sim, mas hoje você já está aí, seja um missionário, prega para essa pessoa, anuncia Cristo, prega o evangelho hoje. Não precisa esperar o pastor ir aí, o diácono ir aí, ou o irmão vai, já prega hoje, já anuncia Jesus Cristo, já fala do evangelho bendito, no qual nós cremos e para o qual vivemos. Então eu acho muito interessante essa leitura, e entendo que existem outras muito embasadas também, de que o cavalo branco é o evangelho prosperando, porque esse evangelho ele saiu determinado a vencer, irmão, porque o evangelho vai prosperar, o evangelho vai vencer. Essa é a mensagem crucial de Apocalipse. Cristo vai vencer, nada poderá ser levantado contra a igreja de nosso Senhor, por mais que soframos. Mas vamos seguir. Há um livro aqui, vai comigo lá em Zacarias, está lá no final do Antigo Testamento, finalzinho do Antigo Testamento, um dos 12 profetas. Acho importante a gente falar isso também.
Zacarias, lá no finalzinho. Ageu, Zacarias, capítulo 6. Observe a semelhança com o que estamos vendo aqui nos quatro cavaleiros de Apocalipse. Zacarias, capítulo 6, versículos 1 a 8. Diz assim: Olhei novamente e vi diante de mim 4 carruagens que vinham saindo, do meio de 2 montanhas de bronze. À primeira estavam atrelados cavalos vermelhos, à segunda cavalos pretos, à terceira cavalos brancos e à quarta cavalos malhados. Outra tradução poderia ser cavalos baios, que é semelhante ao amarelo lá de Apocalipse 6. Todos eram vigorosos. Perguntei ao anjo que falava comigo: que representam esses cavalos atrelados, meu senhor? O anjo me respondeu: estes são os 4 espíritos dos céus, que acabam de sair da presença do soberano de toda a terra. A carruagem puxada pelos cavalos pretos vai em direção à terra do norte. A que tem cavalos brancos vai em direção ao ocidente. E a que tem cavalos malhados vai para a terra do sul. Os vigorosos cavalos avançavam, impacientes por percorrer a terra. E o anjo lhe disse: percorram toda a terra. E eles foram. Então ele me chamou e disse: vejam, os que foram para a terra do norte deram repouso ao meu espírito naquela terra. Por que eu quis citar isso aqui, irmãos? Zacarias é um livro profético, é um livro com muitas figuras apocalípticas, e ele tem várias visões, e uma delas é essa, que mostra cavalos muito semelhantes a Apocalipse, mostrando que Deus estava no governo e nada fugia aos olhos do Senhor. Aqueles cavalos eram como se fossem anjos, e talvez fossem representação de anjos, que estavam percorrendo toda a terra e passando para o Senhor um relatório do que estava acontecendo. Então eu falo isso, irmãos, para a gente... Eu tenho sido insistente nisso, me perdoe, mas a gente precisa entender isso. Que o livro de Apocalipse não está desligado do resto da Bíblia. Está intimamente conectado ao que vimos no Antigo Testamento, ao que vimos nos Evangelhos. E aqui nós vemos uma imagem muito parecida com a profecia lá de Zacarias, mostrando o governo de Deus sobre toda a terra. E Deus continua governando, soberano sobre toda esta terra. Mas seguindo aqui, irmãos, antes de passar para o segundo cavalo, uma outra coisa que me leva a crer que esse cavalo branco é diferente dos demais é que se você for em texto como Jeremias 29, 17 e 18, quem gosta de anotar, anote aí, Jeremias 29, 17 e 18, Deus fala por intermédio do profeta Jeremias que ele traria juízo como guerra, fome e peste, ou a gente pode entender como morte. Isso se assemelha aos 3 seguintes cavalos. Então Deus muitas vezes nas escrituras mostra que traria juízo com guerra, como o cavalo vermelho, com fome, como o cavalo preto, e com peste ou com morte, como esse cavalo amarelo ou baio. E isso também uma aplicação prática, irmãos, nos mostra que nós precisamos ter humildade ao nos relacionarmos uns com os outros e ao buscarmos entendimento da palavra de Deus. Porque se pessoas com tanto conhecimento das Escrituras, com tanto conhecimento de doutrina, com uma vida dedicada a Deus, chegam a conclusões tão diferentes acerca de um versículo da Bíblia, quem somos nós para bater no peito? Eu sei mais do que todo mundo, eu sou o melhor, eu que sei o que a Bíblia diz. Precisamos ter humildade e graça para lidarmos com as Escrituras. Mas vamos seguir, irmãos, tem muita coisa para falar ainda. O segundo cavalo, versículos 3 e 4, cavalo vermelho. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer: venha! Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Então, o segundo selo vem um cavalo vermelho mostrando a guerra. E às vezes a gente vê essas semanas, eu ouvi notícias de certa tensão entre Estados Unidos e China. A gente já fica logo preocupado, meu Deus, se romper uma guerra, que coisa terrível. Devemos orar, irmãos, pelas nações, orar pelos países, orar pelos irmãos que estão em países como a China, uma ditadura comunista, sendo perseguidos, ou em países piores como a Coreia do Norte, em que é muito difícil ser cristão. Devemos orar por essas coisas, clamar a Deus que haja paz na terra. Mas devemos entender também que muitas vezes as guerras são um sinal do juízo de Deus sobre uma humanidade que não se volta para Deus. E aqui o cavalo vermelho está mostrando isso. Deus envia juízo por meio da guerra. E aí vem o terceiro selo, o terceiro cavalo, versículo 5. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizer: venha!
olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouviu que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Que linguagem complicada, né? Parece complexo. Talvez você já tenha visto alguma ilustração dos 4 cavaleiros do Apocalipse, e tenha visto um cavalo que está segurando uma balança, um cavaleiro num cavalo preto segurando uma balança na mão. Parece até um símbolo da justiça, mas não é aquilo. É uma balança de pesar cereais. É uma balança de pesar alimentos. Então o que esse cavalo está mostrando? Que Deus enviaria períodos de escassez sobre a terra, como um juízo dele sobre os homens. Quando fala aqui, 1 quilo de trigo por 1 denário, 3 quilos de cevada por 1 denário. 1 denário era o pagamento de um dia de trabalho para um trabalhador comum. Então vamos trazer para a nossa realidade. Imagina que um trabalhador, né, que ganha um salário mínimo, um pouquinho mais, ganha em torno de R$50 por dia, né? Botar aí 50, 60, 70 reais. Vamos jogar para baixo. R$50 por dia. Né? Tem pessoas que ganham até valores muito maiores do que esse. Mas vamos pensar que aqui 1 denário valesse R$50 em nossos dias. O que o texto está falando é que quando Deus soltar esse cavalo preto, haverá escassez na terra, e uma medida de trigo, para ficar mais claro para a gente, como se fosse 1 quilo de trigo, custaria 1 denário, ou seja, você chegaria no mercado e estaria lá, 1 quilo de trigo, R$50. A cevada era um alimento mais simples, era o alimento dos pobres. Então, com 1 denário, você compraria 3 medidas, ou 3 quilos de cevada, como está aqui na NVI, fala 3 quilos mesmo. Então, como se fosse uma coisa muito simples. Então, imagina com 50, 60, 70 reais, você comprar 1 quilo de trigo, comprar 1 quilo de cevada, e isso é o que você, 3 quilos, e isso é o que você ganha num dia. Isso significa escassez. Como manter uma família com 1 quilo de trigo por dia? Ou 3 quilos de cevada? Então, mostra que Deus enviaria juízo sobre os homens com escassez, com fome. Mas tudo indica que não seria uma fome completa, porque fala no final: não danifique o azeite e o vinho. Alguns intérpretes entendem que isso é o sinal dos ricos, que o azeite e o vinho são consumidos pelos ricos. Então, os ricos, mesmo todo mundo passando escassez e fome, a gente vê isso no nosso país, eles ainda continuariam com seu azeite e com seu vinho. Mas outros entendem que não, que simplesmente o texto está falando que Deus enviará escassez sobre a terra, mas ainda não será uma fome completa. Ainda haverá alimento, mas será difícil, será mais restrito, será mais caro. Esse é o significado do 3º selo. E aí chegamos ao 4º selo, terrível, assustador. Versículo 7, quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: venha! Olhei, diante de mim estava um cavalo amarelo, ou baio, que é um verde meio amarelado. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. O Hades aí é o inferno. Foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Então agora chega o momento do juízo pela morte. Alguns dizem que essa cor baio, que em grego é cloros, como se fosse cloro, ela é semelhante à cor de um cadáver. Você já viu uma pessoa morta? Tem pessoas que são da área da saúde que vêm até com frequência. A pessoa vai se descolorindo, né, uma vez, enfim, nem ia falar isso, mas como é que eu vou falar isso? Uma vez eu atendendo uma família, a pessoa no hospital que nós estávamos assistindo faleceu ali na minha frente. E na mesma hora, irmão, 5 minutos depois, a pessoa começou a esfriar, começou seu corpo a enrijecer e o aspecto da sua pele começou a ficar diferente. Então esse cavalo amarelo é semelhante a uma cor cadavérica, é a cor da morte. Então Deus enviará juízo, Deus enviará o Evangelho Santo de nosso Senhor Jesus Cristo para trazer salvação, mas Deus também envia sobre essa terra que rejeita a Deus, rejeita o seu Cristo, rejeita o leão e cordeiro que venceu na cruz. Ele também envia a guerra, ele envia a escassez e a fome, e ele envia a morte. E alguns dizem que, quando diz que o cavaleiro chamado Morte, o inferno ia atrás dele, é porque enquanto a peste, a espada, a fome, os animais selvagens matavam o corpo, o inferno vem sedento por levar aquela alma para a perdição eterna.
Esses são os 4 primeiros selos. O juízo de Deus. O pastor John MacArthur deu para esse primeiro ponto esse título assim: a soberania de Deus sobre este mundo caído. Para nós, igreja, o que isso serve de imediato? Ao vermos as catástrofes, ao vermos a pandemia do coronavírus, o reverendo Hernando Dias Lopes diz que a Covid-19 é uma trombeta de Deus para que os homens se arrependam e voltam-se para Ele. Você acha que isso tudo que está acontecendo, Deus foi pego de surpresa? Deus estava dormindo, ele acordou mais tarde nesse dia e olhou o WhatsApp dele e viu lá a notícia: foi descoberto um novo coronavírus. Você acha que foi assim? Deus é soberano, Ele envia as pragas sobre a terra, porque os homens não se voltam para o único Deus verdadeiro. E há 6 meses atrás, até menos, né? Vamos botar 6 meses, que com certeza a gente não imaginava. Você podia imaginar que estaríamos num número reduzido aqui na igreja, que eu e vocês estariam todos de máscara aqui, e é muito ruim, irmão, pregar para vocês de máscara, porque não dá para ver a expressão, só vejo os olhos, né? E quando a gente está pregando, às vezes a pessoa se comunica conosco pelas expressões, um riso, e está todo mundo de máscara, parece que está todo mundo sério, assim, e outro. Aqueles que gostam de dormir, é uma boa oportunidade, você só vai fechar o olho, vou achar que você está orando. Mas é muito ruim, irmão. Como você podia imaginar? Como você podia imaginar tudo que estamos vivendo? Mas Deus está clamando. Ele é poderoso para reverter todas as coisas de um momento para o outro. Já estão falando que ano que vem não vai ter Réveillon, talvez não tenha Carnaval, ou seja, adiado. Quando imaginaria que o Rio de Janeiro cogitaria não ter Carnaval? Deus é soberano, isso nos deve abrir os olhos para sabermos que Deus é soberano e não devemos brincar com Deus, pois Ele tem todo o poder. Mas o segundo ponto agora, no 5º selo, passa dos 4 selos, dos 4 cavaleiros do Apocalipse. O Evangelho, uma interpretação, o cavalo branco, a guerra, o cavalo vermelho, a fome, o cavalo preto, e a morte, o cavalo amarelo, para o clamor dos mártires, aqueles que morreram por causa do Evangelho. E aí o pastor John deu a esse trecho o título de A Soberania de Deus sobre a Igreja Sofredora. Versículo 9. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste. Qual é a cor da veste? Branca. E foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos, irmãos que deveriam ser mortos, como ele. Isso aqui é uma oração de lamento, irmão. E é curioso que muitas pessoas hoje têm uma visão do Evangelho muito água com açúcar, né? Muita coisinha, não, o cristão ele tem que aceitar tudo, se a pessoa te ofender, se a pessoa fizer qualquer coisa, nada tem problema, você não tem que reclamar com ninguém, você não tem que reclamar com Deus. O Bispo Walter aqui fala uma coisa curiosa, que quando ele era jovem, o Bispo Walter era da juventude dele, um irmão falava assim para ele: Jesus está lá no seu quarto, Ele está esperando por você, para você ir lá orar, não deixe Ele triste, pensa como Ele vai ficar tristinho, Ele está lá no seu quarto esperando para você orar com Ele, e você não vai lá orar com Ele, quase falando assim: poxa, que pena de Jesus, da onde tiraram que esse é o Jesus da Bíblia? E o Bispo Walter fala isso. Que Jesus é esse, irmãos? Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador, e Ele permite sim que nós venhamos a lamentar diante dEle, diante das dificuldades que passamos na vida. Aqui os santos que estavam mortos, que estavam lá diante de Deus, eles estão clamando: Senhor, até quando? Vindica o seu próprio nome, pois aqueles que estavam matando os cristãos estavam se levantando contra Deus. E alguns falam: Senhor, julga. E Deus fala: calma, vai chegar o tempo. E eu fico pensando, irmãos, para aqueles irmãos daquela época que estavam sofrendo perseguição, aqueles irmãos que, muito diferentes dos crentes de hoje, me perdoe falar dessa forma tão direta, que são tão frágeis, que por qualquer coisa abandonam o Evangelho, qualquer coisa não quer estar na igreja, qualquer coisa fica magoadinho com a liderança, por qualquer coisa fica chateadinho com o pastor, qualquer coisa fica chateado: não recebi uma ligação, não falaram comigo, não sei o quê. Esses cristãos eram cristãos de verdade, eles eram entregues às feras e não negavam Jesus. Eles eram despedaçados por leões, eles eram passados à espada, eles eram crucificados, e eles não negavam Jesus. E para esses, imagina você ler isso,
aquele meu tio que foi morto. Imagina se a nossa igreja, irmãos, a cada semana tivesse 5 pessoas sendo mortas por causa do evangelho. Já pensou se cada semana que a gente viesse para cultuar, tivesse faltando pessoas, mas não é porque coronavírus, não é porque a pessoa ficou doente, não é porque a pessoa está trabalhando, não. Está faltando porque fulano, cadê o seu tio? Ele foi crucificado. Cadê o seu irmão? Foi passado a espada. Cadê aquela família linda? Foi toda jogada aos leões junta, eles despedaçaram todos eles. Mas essa igreja sofredora era uma igreja forte. E a igreja hoje, que é uma igreja light, é uma igreja fraca. E para essa igreja forte, eles ouviam: aqueles que morreram estão diante do altar, estão descansando em Deus. As vestes brancas aqui significam vestes de repouso. Eles estão repousando na presença do eterno Deus, estão diante do altar do Senhor. Só que o número de mártires não acabou, diz aqui as Escrituras. Então o que eles pensavam? Se ele estivesse sendo jogado aos leões, se ele estivesse sendo queimado como foi o mártir Policarpo, que eu falei em algumas mensagens anteriores, se ele tivesse que ser morto, queimado numa estaca, ele ia se lembrar, talvez alguns se lembrassem desse texto e pensassem assim: o número de mártires ainda não se completou e estou entrando nessa estatística, mas daqui a pouco eu estarei na presença de Deus com vestes brancas, repousando de todas das minhas dores. Hoje em dia, irmãos, talvez alguns não saibam, mas o século XX foi o século em que houve maior perseguição aos cristãos em toda a história. Tudo que eu falei aqui é grave, mas o século XX, em números, foi muito maior. Regimes comunistas, regimes ateístas, materialistas têm matado cristãos em todo o mundo. O Ministério Portas Abertas estima que hoje há aproximadamente 245 milhões de cristãos em situação de perseguição. Um Brasil, no mundo inteiro, de pessoas sendo perseguidas, de perseguições extremas, como na Coreia do Norte, até perseguições mais leves, como temos aqui, por exemplo, na Colômbia, bem perto de nós. Então, cristãos até hoje são perseguidos, e quando leem isso, eles falam: lá nos céus, há irmãos que foram mortos, que foram perseguidos, mas não negaram a Cristo até o fim, e eles estão repousando na presença do Cordeiro de Deus. E um dia eu me juntarei a eles. Uma questão de doutrina aqui bem rápida, irmãos. Isso também nos evidencia algo que na teologia se chama de estado intermediário, que é o estado entre a morte e dos cristãos, das pessoas em geral, e a segunda vinda de Jesus. Nós não cremos na doutrina do sono da alma. Não cremos que quando alguém morre, fica dormindo. Mas a Bíblia fala que fulano dormiu no Senhor, que fulano está adormecendo. Isso é um eufemismo. É uma forma branda de tratar a morte. Nós cremos que aqueles que morrem em Cristo estão vivos, acordados, adorando ao Senhor em espírito nos céus. Essa é a nossa crença, a nossa fé. Não creia no sono da alma. Isso não é o que a Bíblia nos ensina. E esse texto nos evidencia isso. Lucas 16, a parábola do rico e Lázaro, mostra Lázaro no seio de Abraão lá, acordado. E mostra o rico no inferno, acordado, sofrendo tormento. Então aqueles que morrem em Cristo, em espírito, já estão desfrutando do gozo do céu. E aqueles que morrem sem Cristo, no inferno, já estão provando tormentos. Só que Deus nos fez para ter corpo, irmãos. Deus não nos fez para sermos espíritos. A morte, ela é uma intrusa na criação de Deus. Então, quando Jesus Cristo voltar e restaurar todas as coisas, nós teremos corpos novamente. Corpos glorificados, corpos que não sofrerão mais com vírus, corpos que não terão mais Covid, corpos que não passarão por necessidade, corpos semelhantes ao do nosso Senhor Jesus Cristo, que a Bíblia mostra que ele passava pelas paredes, mas ele comia, ele era tocado. Então, o estado intermediário é esse estado em que aqueles que morrem em Cristo estão nos céus, esperando o juízo final, quando teremos corpo novamente e habitaremos em novos céus e nova terra, porque nós vamos habitar em nova terra, nós não ficaremos no céu para sempre. E aqueles que morreram rejeitando a Cristo estão no inferno, sofrendo tormentos terríveis, mas quando Jesus voltar, eles serão definitivamente julgados e sofrerão tormentos ainda maiores. O que isso deve chamar a nossa atenção, irmão? O que estamos falando aqui é muito sério. Não podemos brincar com céu e inferno. Certo pregador puritano disse que toda vez que alguém ouve uma pregação, essa pessoa se aproxima mais do céu ou se aproxima mais do inferno. Eu, pior do que vocês, porque eu estou falando, mas vocês também que estão aqui essa manhã, você que me acompanha pela internet,
Você está ouvindo a pregação, você está ouvindo sobre Jesus Cristo, está ouvindo sobre o céu e o inferno. Se você até hoje não tinha ouvido isso, você a partir de hoje é indesculpável. Você vai continuar caminhando para onde? Para o céu ou para o inferno? Cuidado que o tempo se abrevia. E aí o último ponto, irmãos. O juízo final. Versículo 12. O que o pastor João chamou de a soberania de Deus no julgamento deste mundo. Observei quando ele abriu o 6º selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem da figueira, quando sacudidos por um vento forte. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Só até aí por enquanto. Essa linguagem, mais uma vez, irmãos, eu vou ser insistente nisso, porque eu tenho muita dificuldade, uma implicância mesmo com pessoas que desligam o livro de Apocalipse do restante das Escrituras. Mas essa citação é de Joel, não precisa abrir agora. Joel 2,31 fala nesses termos: do céu escuro como crina negra, da lua tornando-se vermelha como sangue, profetizando da descida do Espírito Santo e já apontando para o dia do juízo final. Isaías 34, versículos 4 e 5, quem gosta de anotar, anota aí Isaías 34, 4 e 5, fala disso, do céu se recolher como se enrola um pergaminho, as montanhas caírem, as estrelas dos céus caírem. Que figura é essa, irmãos? É uma figura poética, é claro. Deus não vai pegar o céu e enrolar como se fosse um rolo de pergaminho, mas é uma figura para mostrar o juízo final. Um dia, irmãos, tudo isso vai passar. Um dia o 6º selo vai ser aberto, daqui a pouco a gente vai ver o 7º selo e as 7 trombetas que vêm, e o juízo progressivo de Deus sobre essa terra, e um dia haverá um juízo, irmãos. Nós precisamos abrir os olhos para isso, porque ao olharmos para o futuro, ao vermos o Cordeiro de Deus que foi morto, vindo trazer juízo sobre toda a terra, isso vai impactar o jeito que vivemos hoje, irmãos. Porque se nós olharmos e sabemos que um dia estaremos diante do Cordeiro, nós pensaremos 2 vezes como vivemos a nossa vida hoje. E isso já vinha sendo dito lá no Antigo Testamento, como eu falei em Isaías e Joel, já apontando para o dia do juízo final. E aqui eu vou fazer mais um comentário, apontando para a minha leitura, para o entendimento que eu mais me afeiçoo das diferentes correntes de Apocalipse, que é o amilenismo, é o mesmo do reverendo Hernando Dias Lopes, do pastor John MacAllister, do bispo Walter MacAllister, do pastor Franklin Ferreira e de outros que são referência para mim. E o amilenista crê que o milênio ele é simbólico. O milênio lá de Apocalipse 20 é simbólico, então ele já está acontecendo, nós já estamos no milênio. Milênio, como tudo aqui é Apocalipse, muitas coisas são figuradas e simbólicas. O milênio não necessariamente tem que ser 1000 anos literais, pode ser simbólico. Então representa a primeira vinda de Jesus até a sua segunda vinda, os últimos tempos. E quando Jesus voltar, ele não voltará, estabelecerá um milênio que vai durar 1000 anos literais e depois vai vir o juízo final. Ele não vai voltar, ele não vai ter uma tribulação de 7 anos, que alguns vão desaparecer e vão ficar sofrendo aqui, e alguns chegam a dizer que as pessoas vão ter que ser salvas pagando com a própria vida, uma salvação pelas obras, que a Bíblia não ensina. Mas eu creio que quando Jesus voltar, irmãos, ele vai voltar de uma vez por todas. Ele vai voltar de uma vez por todas, todo olho verá, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E alguns farão isso para a glória e o louvor eterno e entrarão no descanso de Deus. E outros farão isso para o tormento eterno e passarão a eternidade sendo julgados, sendo aniquilados, eu não posso falar, sendo julgados e sofrendo o juízo de Deus. Que aniquilacionismo é uma doutrina que alguns creem que não haverá inferno eternamente. As pessoas vão ser aniquiladas, vão deixar de existir. E é meio polêmico isso, eu não creio nisso. Mas vão sofrer o juízo de Deus eternamente, irmão. Então é algo muito sério. E o que vai acontecer quando Jesus voltar? Versículo 15. Para aqueles como os mártires morrerem em Cristo, eles entrarão no repouso do Senhor. Nós que cremos em Jesus, nós que dedicamos nossa vida a Cristo, vamos descansar das nossas labutas, vamos descansar das nossas dores, vamos descansar das doenças, vamos descansar de todo o sofrimento desse mundo e estaremos para sempre na presença de Deus. Aleluia! Mas aqueles que rejeitaram o Cordeiro,
aqueles que permaneceram em desobediência, aqueles que rejeitaram o Filho de Deus, aqueles que fizeram pouco do bendito Evangelho que foi enviado sobre toda a terra. Sobre esses diz assim o versículo 15: então os reis da terra, homens poderosos, os príncipes, os generais, homens com poder sobre outros homens, os ricos, os poderosos, mas também todos, escravos e livres, se renderão em cavernas, se esconderão em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Irmãos, o que nós vemos aqui é uma imagem terrível. Porque esses homens poderosos, esses homens, como você conhece muitos homens hoje, maus, que têm poder, têm dinheiro, e aqui também escravos, todos aqueles que rejeitaram Jesus, eles não vão ter mais medo da morte. Eles vão pedir para si a morte, porque eles vão preferir enfrentar a morte, a enfrentar a ira do Cordeiro de Deus. Não podemos brincar com Jesus, irmãos. Podemos achar que Jesus é um amiguinho legal, que se você falar com ele, você orar, ele vai ficar muito feliz, e se você não falar, ele vai ficar tristinho. Poxa, nem me deu atenção. Esse é o Cordeiro de Deus, que um dia voltará com grande ira, e aqueles que o rejeitarem vão pedir a Deus a morte, que preferirão a morte a ter que enfrentar a ira do Cordeiro. Eu não falo isso como alguém que diz assim, eu estou livre, está tudo certo, mas falo isso com grande temor no coração, irmão. Porque se isso deve trazer temor ao seu coração, maior ainda a mim, que estou falando isso para você. Jesus vai voltar e haverá um juízo definitivo. Aqueles que não se renderem a Cristo enfrentarão a grande ira daquele que está sentado no trono, Deus Pai, e do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus é soberano, irmãos. Deus está no controle das guerras. Deus está no controle das pandemias. Não que Deus goste disso, Deus se alegra com o mal. Não é isso. Mas esse mal não é um mal moral, é o juízo de Deus sobre o pecado. E Deus traz juízo. Isso para nós que somos seus servos deve ser motivo de orarmos, clamando misericórdia a Deus, mas também nos dá segurança, que mostra que Deus está no controle. Ele não perdeu o controle. E eu concluo essa mensagem de forma um pouco abrupta, mas com a pergunta do versículo 17. Chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Como você estará nesse dia? Esse dia é mais importante do que a descoberta da vacina da Covid-19. Esse dia é mais importante do que sermos poupados de guerras, de fomes, de pandemias. Porque esse dia será um dia de juízo final irrevogável. Jesus Cristo vai voltar. Alguns entendem que ele vai voltar, vai estabelecer um período de 1000 anos. Outros entendem que vai ser de uma forma ou de outra. Mas todos que creem na Bíblia Sagrada e levam a sério as Escrituras, creem que Jesus Cristo vai voltar. E não voltará mais como um cordeiro que foi morto, mas voltará como um juiz. Voltará como alguém que trará juízo sobre os homens. Nesse dia da ira do Senhor, nesse dia do Jesus, que voltará com grande poder e glória, ninguém poderá suportar a ira do Cordeiro. E só existirão dois tipos de pessoas: as pessoas que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, e Deus olhará para nós e verá o sacrifício de Cristo nos cobrindo, nos livrando do juízo. E as pessoas que rejeitaram a Cristo e estão entregues à sua própria sorte e sorverão até a última gota do cálice da ira de Deus. Em qual grupo você estará no último dia? Feche seus olhos, vamos orar.